os meses do calendário e as celebrações pagãs. Em Roma, todos os meses do ano eram dedicados a deuses pagãos, e com a introdução do calendário gregoriano, em 1582, os nomes, ou a sequência dos meses, contidos no calendário juliano, de 46 a.C., não foram alterados. Vejamos agora os meses do ano, e suas respectivas homenagens aos deuses, como também as principais celebrações pagãs, contidas neles. Como já vimos no vídeo anterior, esse mês era dedicado ao deus romano Jano, o qual era considerado uma divindade dos começos e fins, e aquele que detinha a primazia. Por isso, o princípio do ano foi estabelecido em 1º de janeiro, justamente para enaltecer o deus Jano. Os etruscos e os romanos dedicavam o mês de fevereiro ao deus Februs, uma divindade que estava relacionada à riqueza, purificação, febre, morte e o submundo. Por isso, Februs foi posteriormente associado com o enxofre e o purgatório. Além disso, após a celebração do carnaval, existe a quarta-feira de cinzas, que está ligada à antiga crença do deus Februs, já que ela busca purificar seus seguidores, principalmente aqueles que estão em pecado. No mês de fevereiro, também ocorria um importante festival para os cidadãos da Roma antiga, chamado de Lupercalia, sendo conhecido originalmente como Februa, purificações. Ela homenageava várias divindades, principalmente Juno, intitulada pelos gregos de Hera, e considerada a deusa das esposas, matrimônio e maternidade. Como também Lupercus, que na Grécia era conhecido como Pan, o deus da fauna. Com o passar do tempo, a pedido do papado, a festa pagã foi substituída pela celebração a São Valentim, em 14 de fevereiro, conhecida hoje como o Dia dos Namorados, pois muitos países a comemoram nessa data, enquanto no Brasil, ela acabou sendo estabelecida em 12 de junho. A Lupercalia tinha como objetivo afastar os maus espíritos e realizar uma purificação que garantisse a fertilidade de seus adeptos. E alguns elementos desse festival foram incorporados no Carnaval, que a Igreja Católica condenava na Idade Média, por se tratar de uma celebração que continha perversões e até mesmo insultos à figura de Jesus Cristo. Após muitas discussões a respeito dessa questão, a Igreja Católica estabeleceu que o jejum da Quaresma deveria iniciar na quarta-feira de cinzas, depois que as festas carnavalescas tivessem terminado, principalmente para purificar os fiéis que participassem das celebrações. Em 1º de janeiro de 1748, o Papa Bento XIV emitiu a bula Inter Caetera, entre outras coisas, declarando que o carnaval causava perturbações para a Igreja, e descrevendo alguns dos fatos ocorridos no festival. Entre as muitas coisas que nos perturbam, quando é conveniente que toleremos, em nosso estado temporal, a diversão do carnaval, duas são encontradas, acima das quais, alguns bispos zelosos do estado supracitado, têm reclamado conosco, expressando suas justas queixas verbalmente, ou por escrito. Consistindo no fato, de que principalmente as vigílias, as danças, e os jogos que são realizados, na última noite de carnaval, também afetam o início, do primeiro dia da Quaresma. Dessa forma, às vezes ocorre que as pessoas, a partir da dança, do jogo, e da vigília, saem sem máscara, mas com as roupas, com as quais se disfarçam, e vão para a igreja ouvir a missa, e carregam as cinzas, e as levam para suas casas, e então dormem em suas camas, pelo menos toda a manhã, do primeiro dia da Quaresma. O carnaval também possuía elementos da Saturnália, outro festival romano. Hoje a Lupercalia é celebrada no Templo Satânico, que tem sede nos Estados Unidos, o qual também comemora o dia 25 de dezembro, dedicando-o ao Deus Sol Invicto. Os romanos dedicavam este mês a Marte, o filho de Júpiter e Juno,
sendo considerado o deus da guerra e guardião da agricultura. Já na Grécia, ele era chamado de Ares, algo que o transformava no filho de Zeus com a deusa Hera. Muitos dos deuses romanos e gregos possuíam as mesmas características e formas de culto, e apenas seus nomes eram diferentes. O nome deste mês é derivado do verbo aperire, que significa abrir, pois nos tempos antigos, ele era o primeiro mês do ano. Abril era dedicado a Vênus, que na Grécia era chamada de Afrodite. Os romanos a consideravam a deusa do amor, beleza e sexualidade. Além disso, ela era a padroeira do relacionamento homossexual. Vênus ou Afrodite foi uma divindade pagã muito cultuada em diferentes regiões e por diversos povos. E de acordo com as fábulas, ela teria nascido no mar, por isso Afrodite também era considerada uma deusa das águas e da navegação. Pode-se dizer que a sua veneração permanece ativa, até os dias atuais, através da Iemanjá, uma entidade demoníaca, que é intitulada por seus adoradores de ser divino e rainha dos mares. Isso ocorre principalmente com aqueles que fazem parte das religiões da Umbanda e Candomblé. Os seguidores da Iemanjá levam oferendas e presentes a ela, jogando-os ao mar, que supostamente seria a sua casa. Eles também fazem pedidos e súplicas à entidade, principalmente no sábado, que é o dia consagrado a ela. Proveniente da África, o culto de Iemanjá chegou ao Brasil nos tempos coloniais, e ele é bastante praticado na Bahia. Veja agora, através de um relato feito pelo historiador Zósimo, a semelhança dos ritos antigos dedicados a Afrodite, com os modernos que reverenciam Iemanjá. Junto do templo, encontrava-se um charco. Os que vêm adorar Afrodite, trazem presentes de ouro e prata, tecidos finos, e outras coisas preciosas. Se estes presentes são aceitos, vão ao fundo do charco. Se são rejeitados, ficam flutuando, mesmo que é feito de ouro, prata, e outras matérias, bastante pesadas, para não flutuarem naturalmente. Os romanos dedicavam esse mês a Maia, declarada a deusa da fecundidade e vegetação. Em Roma, no dia 1º de maio, o sacerdote do deus Vulcano sacrificava uma porca grávida a Maia. Além disso, o 15º dia de maio também era consagrado a ela. Os romanos dedicavam esse mês a Juno, considerada a deusa das esposas, matrimônio e maternidade, e também a protetora e conselheira especial do Estado. Na mitologia grega, ela é chamada de Hera. A figura dessa deusa permanece viva até os dias atuais, dentro dos Jogos Olímpicos, pois desde 1936, a tocha olímpica é acesa em um altar dedicado a ela, localizado no Templo de Heraicão, na Grécia. Este mês era chamado em Roma de Quintilis, mas após a morte do famoso general romano, Júlio César, em 44 a.C., ele acabou sendo deificado, e consequentemente, se transformou num deus, digno de oração e louvor. Então Quintilis passou a ser intitulado de Iulius, em homenagem a Júlio César. E assim esse mês também foi dedicado a um falso deus romano. Assim como ocorreu com o mês anterior, agosto se chamava Sextilis, mas após a morte de César Augusto, o filho adotivo de Júlio César, e o primeiro imperador romano, esse mês foi renomeado para Augustus, agosto. O influente César Augusto morreu em 14 depois de Cristo, e após este acontecimento, ele foi deificado pelos romanos. Lembrando que Augustus também se referia ao título de soberano do Império Romano, denotando majestoso. O nome deste mês deriva do latim septem, 7, ou seja, ele era o 7º mês do calendário.
O mesmo acontece com os meses posteriores, outubro, novembro e dezembro. Algo que não podemos deixar de destacar é que dezembro era um mês muito importante para os romanos, pois além de comemorarem a Saturnália, eles dedicavam o dia 25 ao Deus Sol, o qual era intitulado de Natalis Solis Invicti, o nascimento do Sol Invencível. Esta data era celebrada com grande devoção pelos adoradores de Mitra e do Deus Sol Invicto. O mais impressionante é que esta veneração solar era algo tão importante para os pagãos antigos, que ela manteve-se viva no decorrer dos séculos, através da influente Igreja Católica Romana, que transformou o dia 25 de dezembro em uma celebração cristã. E assim, o dia dedicado ao Deus Sol continua sendo celebrado em toda parte, até mesmo por evangélicos e críticos do paganismo. Dessa forma nós vimos e entendemos que os romanos dedicavam praticamente todos os meses do ano a falsos deuses, e parte dessas crenças continua ativa até hoje, muitas vezes de maneira subliminar.